Boa tarde, eu sou Michele Holanda, estamos aqui mais uma vez no Topo Imobiliário, nosso noticiário do mercado imobiliário cearense. E hoje estamos aqui com essa figura super ilustre, um amigo querido, Fábio Rilui, que é advogado, especialista em direito imobiliário, professor da faculdade, tem uma lista imensa de especializações e está aqui com a gente hoje para falar sobre o mercado imobiliário. Fábio, seja muito bem-vindo. A casa é sua e vamos hoje tirar muitas dúvidas aí do nosso público, tanto os corretores quanto o público em geral. Minha amiga querida, prazer em estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Uma honra. Vamos ver o que a gente pode ajudar, né? Vamos sim, para começar super aquecido, como é que hoje nós estamos, Fábio, no mercado imobiliário? Esse cenário, né, aí pós-pandemia, saindo de uma pandemia, onde a gente teve aí várias mudanças, o mercado imobiliário, que ele é tão pujante aqui no nosso estado, na nossa cidade. Conta pra gente hoje como é que nós estamos, como é que está o cenário com esse olhar do direito imobiliário? Joia. Bom, acho que o mercado provou mais uma vez, né? E acho que essa frase é do Benjamin Franklin, que o investimento em imóvel é induvidosamente o mais seguro, e provou-se na pandemia, apesar do problema que se teve com os aluguéis, todo mundo acabou chegando em boas negociações, em bons acordos, que é um mercado que tem força, que tem pujança e que tem estabilidade, segurança para quem quer investir, né? Então, hoje nós temos um mercado imobiliário no Brasil muito bem regulado. Acho que se a gente tiver a oportunidade de falar de algumas inovações legislativas que tiveram recentes, foram muito interessantes, né? Então, nós temos um mercado que tem uma legislação já super evoluída. A pandemia foi um catalisador disso. Acabou que muita coisa que a gente não fazia, hoje já se faz, e já se faz de forma regulamentada em lei. E com a grande vantagem de os agentes estar cada um no seu local. Os bancos estão financiando, as construtoras estão construindo, os incorporadores estão incorporando, cada um fazendo o seu papel. Porque antigamente, quando a gente começou, não é bom nem dizer, porque da nossa idade, né, existia um problema sério, que era o financiamento. E às vezes você teve vários casos de empresas que quebraram porque acabavam bancando os clientes. Hoje a gente vê, mês passado acabou de bater o recorde de 2 milhões de CPFs, investidores, em fundos de investimento imobiliário. Maravilha. Que hoje também é um outro mercado que a gente pode falar sobre isso. Então, o mercado realmente hoje mostra a sua força. É uma realidade, Fábio, né? Não só para moradia, mas também para investimento, né? Então, o brasileiro ele está olhando para o imóvel não só como moradia, mas como investimento. E a gente sabe que grandes fortunas do mundo, grande parte exatamente, grande parte desses milionários, bilionários, tem na maior parte do seu patrimônio imóveis. Mesmo né? os que não fizeram fortuna com isso, também investiram em imóveis. Então, assim, ninguém tem dúvida, é um bem de raiz e não precisa, o pessoal às vezes tem a ilusão de que você precisa ter muito dinheiro para investir em imóvel. Eu acabei de dar o exemplo do fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? É como se fosse um condomínio, um grupo de pessoas que compram um título, como se fosse uma ação na bolsa, para participar do investimento num empreendimento imobiliário, ou em vários, né? Ah, Fábio, é coisa que tem que ser para a gente ter muito dinheiro. Não. O ticket é baixo, o valor de entrada você pode começar investindo pouco dinheiro e você tem uma grande vantagem. Esses fundos entregam uma rentabilidade muito boa com uma grande vantagem. Tem isenção de imposto de renda. Perfeito. Então, assim, quem não quer investir no mercado não tem desculpa. Né? Dá para investir de tudo quanto é jeito. Acabou de bater o recorde no Brasil de CPFs. Acho que foi mês passado, 2 milhões de pessoas físicas investindo em fundo de investimento imobiliário. Perfeito. Vamos começar aqui, Fábio. Vamos começar do começo, né? Explica para a gente, de forma clara, o que é uma incorporação imobiliária. Bom, vamos lá. A incorporação é um procedimento legal, né? Falar aqui como advogado, mas tentar falar em português e não em juridiquês. É um instituto, eu brinco que quem incorpora vende pedaço do céu. Essa frase é de um corretor famoso aqui, que acho que é uma bela analogia, porque vende um sonho, né? E vende um pedaço de uma coisa futura, né? A legislação de incorporação, que trata da incorporação, é uma lei de 1964.
Muita gente fala hoje no Código de Defesa do Consumidor, Michele, o Código de Defesa do Consumidor é de 1991. E a primeira legislação que protegeu algum consumidor no Brasil foi a Lei de Incorporação. Para você ter ideia, ela hoje continua valendo, obviamente sofreu muita alteração para se adequar à realidade do mercado e dos negócios, mas ela foi a primeira legislação para proteger o consumidor. Por quê? A incorporação é o ato de você vender um bem futuro, que ainda não existe, com uma regulamentação própria, grosseiramente falando. Sim. Quem é um incorporador? É aquela figura que reúne, né? Ele é meio que um catalisador, ele reúne todos os players do mercado. Um arquiteto para fazer um estudo de viabilidade para fazer um prédio num terreno. O advogado para contratar um terreno e ele adquirir mediante uma permuta ou comprando um imóvel para edificar. O engenheiro que vai fazer o projeto da obra. O construtor contrata o construtor para fazer a construção, porque não necessariamente o incorporador precisa ser o construtor. Ele se responsabiliza pela construção, mas são figuras que são distintas nesse mercado. Então, assim, o incorporador, ele é essa pessoa que junta todo mundo, é um catalisador, junta todo mundo em um condomínio, né? As pessoas ficam... Muita gente se esqueceu disso na época que nós tivemos aquela crise dos distratos, há um tempo atrás, que é uma coletividade que vai se unir e que fica protegida pela lei, porque na lei eu só posso vender qualquer imóvel, qualquer pedacinho desse do céu, se eu registrar na matrícula, que é como se fosse a cédula de identidade do imóvel, o chamado memorial de incorporação, que nada mais é que uma série de documentos onde eu mostro que estou apto para poder construir. É o alvará de construção, são os projetos arquitetônicos, né? Hidrossanitário, a futura convenção de condomínio. É o equivalente ao manual do carro quando a gente vai comprar. Lá tem tudo, ele é obrigado a arquivar tudo, inclusive o tipo de especificação. Eu vou usar um porcelanato ou uma cerâmica tal, ele é obrigado a dizer e você vai comprar sabendo exatamente o que você vai receber. Então, isso é uma maneira de proteger o consumidor, além de outros instrumentos que a gente pode falar aqui mais na frente. Então, assim, a incorporação é esse ato de reunir todas as pessoas para que eu possa lançar um empreendimento imobiliário futuro. Tudo é quando eu trato de futuro. Fábio, se eu estou vendendo um negócio pronto, eu preciso fazer a incorporação, registrar a incorporação? Não. Eu vou construir um prédio só para alugar. Preciso incorporar, registrar a incorporação? Não. Só quando eu trato de venda, porque a lei trata e protege quem compra. Quem compra, por exemplo, pode levar o seu contrato a registro e já resguardar o seu pedaço, a sua fração ideal no imóvel. E tem uma série de outras proteções que a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Perfeito, perfeito, super claro. E uma coisa que você tocou aí, que eu quero também puxar um pouquinho aqui novamente, é em relação à lei dos distratos, né, que é tão recente e que realmente existia um desequilíbrio que não estava saudável para a cadeia, né, da construção civil, que era naquele momento que nós passamos aquela crise, existiram muitos distratos e os incorporadores também, construtores, sofreram muito com isso. Então, fala um pouquinho como é que funciona hoje essa lei do distrato, né? O que é de direito para cada parte? Tá, então vamos por partes, né? Meu boi de bife. Primeiro que a turma batizou a lei de lei dos distratos, mas o termo tecnicamente não está correto. Distrato é quando eu e você, de comum acordo, resolvemos desfazer uma relação. Né? Então, o que aconteceu naquela época foi uma série de pessoas que estavam entrando judicialmente, ou não, pedindo para desistir do contrato. Certo? E o que aconteceu? Na época da crise, houve um boom imobiliário, as construtoras saíram vendendo, tinha gente que comprava para especular, você viu muito bem isso, que o sujeito comprava hoje para vender 2 meses já num preço mais alto, muita gente saiu comprando, dando passe em bicicleta, como a gente chama, e num dado momento o mercado caiu, faltou liquidez e as pessoas acham que o incorporador é um banco, acham que o incorporador é um ser poderosíssimo, que tem muito dinheiro e não é. Pelo contrário, o incorporador pode ser eu ou você. A lei permite que eu ou você aqui façamos uma incorporação. Ele é aquela pessoa que reúne todas essas partes envolvidas para lançar um empreendimento. Mas o que a lei da incorporação visa proteger não é o incorporador, mas sim o comprador que está lá no condomínio, no grupo que está adquirindo aquele negócio. O que aconteceu?
Quando eu compro um negócio desse, a lei busca proteger a coletividade. Digamos que eu tenho um prédio com 100 unidades, né? E para eu conseguir construir esse prédio, para eu viabilizar a venda, eu preciso vender pelo menos 70% desse prédio. O resto eu vou vendendo à medida que eu construo, mas no lançamento eu tenho que vender 70%. O que acontecia? Nesse meio do caminho, muita gente queria fazer dinheiro, chegava dizendo, olha, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero mais esse apartamento. Eu quero destratar, que na realidade não é destratar, nesse caso, né? E exigir o dinheiro de volta. O que pela lei, naquela época e hoje, teve uma mudança na lei só para confirmar, no Brasil tem coisa que às vezes a gente precisa dizer novamente para o judiciário acreditar, né? E exigiam que o incorporador saísse devolvendo, vomitando, entre aspas, perdão na palavra, o dinheiro de uma vez. E o incorporador, o que aconteceu? O judiciário nosso, com todo respeito, tem ótimas exceções, mas tarda e falha, né? Sempre paternalista, sem entender o que é uma incorporação, porque é difícil um juiz normal, generalista entender o que é uma incorporação. Começaram a determinar que os incorporadores devolvessem o dinheiro desses compradores de uma vez só, ainda mais para complicar. E corrigido, né? E corrigido. O que acabou acontecendo? Muita gente quebrou, muito incorporador quebrou e muita incorporação se inviabilizou. E mal sabia esse juiz que enquanto ele estava, aspas, tentando proteger um comprador que era menos hipossuficiente, como se chama, uma pessoa que não tem tanta condição, ele estava prejudicando toda a coletividade dos outros que compraram. Porque aí, desses 70% vendido, eu ia para uma massa de 30% ou 40% vendido e eu não conseguiria terminar a obra. Né? Até porque aquele dinheiro recebido já estava empregado em tijolo, cimento, areia. Tijolo, cimento, tudo. Já estava colocado na obra. Então, assim, a lei, ela é muito... sabe ao dizer que esses contratos são irrevogáveis e retratáveis, certo, Michele? Ou seja, quando eu tomo uma decisão de comprar um imóvel na planta, eu não posso desistir, certo? O que pode acontecer é eu ficar inadimplente e o contrato ser resolvido, que é o termo técnico, por inadimplência da pessoa, né? E era isso que as construtoras tentaram mostrar ao judiciário, e o judiciário não entendia. E aí, ao meu ver, faço meia-culpa até como advogado do setor, não soube se mostrar para o judiciário, olha, o que está aqui não é uma construtora mega poderosa que o pessoal achava que era banco, versus uma pessoa que não tem essa condição toda. Não. Então aqui um grupo de 40 pessoas que vão ser prejudicados porque eu vou ter que sair devolvendo de 1, 2 ou 3, devolvendo esse dinheiro todo. Então é uma coletividade versus as pessoas soltas. Então a lei veio tentar regulamentar isso, né? Porque o judiciário começou a fazer cortesia com chapéu alheio e condenar as incorporadoras a devolver o dinheiro e a inviabilizar e a quebrar o mercado. Como algumas construtoras ainda ficaram no caminho naquela época, né? O que a lei fez? Ela só fez, no Brasil tem coisa que você precisa dizer de novo, disse que os contratos são irrevogáveis e retratáveis e regulamentou como é que se rescinde esses contratos. Então, por exemplo, a pessoa ela hoje, ela pode desistir da compra? Pode. Num período de 7 dias após ela celebrar o contrato, né, que é o período que a gente chama de reflexão. É aquele cara que comprou na emoção, botou a cabeça no travesseiro, pensou bem, nesse caso ele pode desistir. Mas depois disso, tomada a decisão, não tem volta. Então, se ele amanhã não quiser mais continuar com o negócio, ele vai ser penalizado, certo? E essa penalização pode chegar até, porque aí entendeu-se na lei, de valorizar a coletividade. Sim. Ele pode chegar a perder até 50% do que ele pagou. Entendi. Certo? E a lei regulamenta também o seguinte, ela regulamenta como eu vou pagar. Porque o problema também, você sabe que na Constituição Civil é uma atividade que a gente chama de capital intensivo. Eu tenho que estar o tempo todo com dinheiro, como você disse, para transformar em cimento, areia, construir. Ferro, eu não posso parar um prédio, uma obra parada é prejuízo para todo mundo, né? E prejuízo também para quem comprou porque atrasa. Então, assim, ela regulamentou, inclusive, a forma de entregar e de devolver esse dinheiro. A pessoa, além de ser penalizada, né, ela também recebe dentro de algumas condições, certo? Se essa incorporação tiver o chamado patrimônio de afetação, posso já explicar para você o que é, eu recebo só depois do habites da obra. Então, o sujeito pode, com um ano,
ter resolvido fazer isso, ele só vai receber quando a obra terminar. Se não tiver, ele recebe 180 dias depois da rescisão, mas sempre aplicando essas penalidades. Então, a lei, coisas que só existem no Brasil. O judiciário fez cortesia com o chapéu alheio e a lei tentou botar os players, todo mundo no seu devido lugar. E uma coisa positiva, né, dessa lei é que você também diminui um pouco essa especulação que estava acontecendo, né? Da pessoa tentar fazer dinheiro com a obra em andamento. Ah, vou comprar 2, 3 aqui. A análise de crédito era assim, simples, né? E acabava que a pessoa não tinha aquela condição e tentava ganhar dinheiro para pagar até o apartamento que você comprou. Esse é um conceito básico de direito. A partir do momento era que quase uma pirâmide. A partir do momento que você tem o temor. E mais do que isso, no Brasil o problema é se a gente tivesse a certeza, se o judiciário funcionasse como deveria, de que você vai ser penalizado e vai ser penalizado rápido, você não faz algumas coisas que se faz. Com certeza. Então agora com a lei funcionando, o mercado voltou até equilíbrio. Tanto é que a gente, claro que tiveram questões econômicas por trás e tudo mais, mas o mercado voltou. E a gente não ouve mais falar em tanto problema de distrato e voltou aquecido, não parou, não tem tendência de estagnação. E equilibrado. Sem tanta especulação, que eu acho que também é positivo para todo mundo. Com certeza. Você tocou aí num assunto que hoje está voltando muito em pauta, que é o patrimônio de afetação. Até brinquei com você antes, dizendo que um cliente meu ligou apavorado. Michele, me ligaram dizendo que meu empreendimento vai entrar com patrimônio de afetação. O que é isso? E aí eu te pergunto, o que é o patrimônio de afetação? Bom, como diz um amigo meu, é em comprimido ou em gotas? Mas, enfim. O patrimônio de afetação é uma legislação que foi inserida dentro da lei de incorporação para proteger mais ainda o comprador. Certo, Michele? O que aconteceu? Nos anos 80, só para a gente tentar entender e historiar, nos anos 80 a gente teve o cenário das construtoras, não existia o que a gente vê hoje de financiamento bancário e tudo mais. Né? A construtora, ela era construtora, incorporadora, banca, era tudo. Ele que financiava o próprio cliente. Né? E acabou tendo uma ciranda financeira, a história que a gente chama da bicicleta. O sujeito pegava dinheiro de uma obra, colocava em outra, e assim ele tinha que estar o tempo todo, aspas, pedalando. Né? E um belo dia, a maior construtora da época, a gente ainda tem... Ah, Fábio, não sei o que é isso. Onde ainda existem esqueletos... Alguns prédios em Fortaleza. Alguns prédios em Fortaleza, esqueletos dessa construtora, que chamava Sincol, quebrou. Né? E quando essa empresa quebrou, o mercado todo ficou assustado. E como tudo no Brasil, só se muda a legislação quando há uma crise muito grande e se reage, não se pensa antes. Né? E aí saiu uma legislação na época, uma medida provisória, criando o patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? É uma blindagem, vou tentar explicar da maneira mais fácil, é uma blindagem daquela incorporação. Ele proíbe que o incorporador faça a história da bicicleta, que eu brinquei, pegue dinheiro dessa obra, coloque em outra. Né? É proibido, é inclusive crime, e hoje a pessoa é fiscalizada. Tá? Ele proíbe que o incorporador, por exemplo, saia fazendo retirada sem um procedimento específico. Ele não pode sair distribuindo o lucro da obra antes de ter terminado, sem cumprir alguns requisitos. E ele também faz com que o patrimônio daquela obra, ou seja, o terreno, o que está colocado lá, a areia, o cimento, o tijolo e tudo mais, não se misture com o patrimônio da empresa incorporadora, certo? É como se aquilo ali criasse uma muralha intransponível que não pudesse ser afetada. Ah, Fábio, o incorporador aqui está cheio de dívida. Ok, mas se tem um patrimônio de afetação, uma dívida dele que não decorra da obra, a não ser que decorra da obra. Não, Fábio, eu estou devendo um fornecedor, aí é uma dívida do patrimônio de afetação, certo? Porque decorre da obra. Mas uma dívida que ele fez com um terceiro, no meio da rua, não pode afetar esse imóvel. Ou seja, um terceiro credor não pode chegar e penhorar um imóvel ou terreno ou um apartamento de um empreendimento que tenha patrimônio de afetação. Isso é uma segurança, isso é uma evolução jurídica gigantesca. Gigante mesmo. Parece brincadeira, Michele, mas essa legislação é do final dos anos 90. Mas ela só veio pegar de uns 8 anos para cá. Como tudo no Brasil, tem lei que pega, tem lei que não pega. E no demorou Ceará a foi pegar. Mais aí, né? Demorou mais ainda aqui, então, né? Sim, aqui e só pegou porque o governo também fez uma coisa correta para estimular o setor da construção civil, né?
que foi de dar um benefício fiscal, criando o chamado RET, Regime Especial de Tributação. Um incorporador, quando ele adere ao patrimônio de afetação, ele tem uma série de ônus. Como eu disse, ele não pode sair distribuindo lucro de qualquer maneira, ele tem que ter um controle sobre a obra, tem uma série de restrições, né? Controles, ele tem que prestar conta com a comissão de representantes, que é uma espécie de conselho que vai comprar a obra e tudo mais. Mas, por outro lado, ele tem uma economia. Toda a carga tributária que existe hoje, ele resume em um percentual único de 4% que ele tem que recolher sobre o que ele fatura. Então, assim, é um ganho significativo. E isso fez com que a grande maioria, 9 entre 10 incorporações hoje aqui, tenham patrimônio de afetação por conta desse benefício fiscal. Então, assim, para o seu ouvinte, a recomendação que eu faço é a seguinte: se você vai comprar um imóvel, um imóvel na planta, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a sua matrícula, ver se a incorporação está registrada, porque aí você tem certeza que o seu empreendimento foi aprovado por todos os órgãos. Olhar o que ele está prometendo lhe entregar, porque lá vai estar dito tudo o que ele vai lhe entregar, até a especificação da obra, e também se está registrado lá, para estar dito expressamente que tem um patrimônio de afetação. Aí você pode dormir muito mais tranquilo. Isso é muito bom, né? Então as pessoas vão ter mais segurança que vai receber aquela obra. Sem a menor dúvida. E que aquele recurso não vai estar sendo encaminhado, né, para outros fins. Você tocou aqui, me permite interromper, num ponto importante, que era um outro problema que existia na época, da Encol houve, e que a regulamentação do patrimônio de afetação, que foi inclusive melhorada numa lei agora do ano passado, certo? A lei a gente chama, foi batizada Lei dos Cartórios também, né? Que é a forma de destituição do incorporador. Né? Se o incorporador, por algum motivo, quebra, atrasa a obra ou incorre em alguns dispositivos que estão lá na lei, existe uma figura chamada comissão de representantes, que são compradores, que vão fiscalizar a obra, que são eleitos entre os compradores. Essa comissão de representantes pode ir lá, judicialmente, provar a obra está parada há tanto tempo. Seu juiz, tire o incorporador daqui, certo? E aí eles se juntam em condomínio, como se fosse o tal condomínio de construção, podem contratar um outro incorporador, um outro construtor, certo? E podem finalizar a obra. Essa é uma outra tranquilidade. Com a tranquilidade de que essa dívida, a eventual dívida do incorporador também não se mistura. Isso não vai para a falência da empresa se a empresa quebrar. Excelente. Detalhe que isso já passou por teste. Grandes empresas de São Paulo quebraram, a lei foi posta a teste e nas decisões, já, como a gente chama de jurisprudência, já chegando em outra instância, os juízes disseram que, em caso de obra que tem patrimônio de afetação, não mistura-se com o patrimônio do incorporador. Então, é uma senhora segurança. Excelente. Para quem está comprando. Então, pessoal, fiquem ligados aí. Puxem essa documentação quando estiverem fechando o seu apartamento, o seu imóvel, porque isso vai lhe dar o quê? Uma tranquilidade. Você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro e vai ter a certeza que vai estar ali investindo o seu dinheiro num imóvel que você com certeza irá receber. Vamos entrar um pouquinho mais nesses itens, né, mais capciosos, podemos dizer assim, que é um item que muita gente também não sabe o que é a famosa alienação fiduciária. Né? Ela é muito usada hoje, quando você tem os imóveis prontos, né? Até às vezes acontece de você ter uma antecipação de posse, não quitou tudo ainda. Explica um pouquinho para a gente o que é essa alienação fiduciária e por que ela hoje está sendo usada com mais frequência. Bom, aí é uma coisa que eu até gosto de falar, porque quando eu fiz minha especialização em direito imobiliário, há muito tempo atrás, escrevi sobre isso e naquela época a lei ainda não tinha pegado. E pegou. Como tudo no Brasil, demorou a pegar. A alienação fiduciária é um instrumento de garantia, Michele, como qualquer outro. Garantia real, ou seja, garantia que incide sobre um bem existente, né? Uma coisa existente, diferente de uma garantia obrigacional pessoal, que é, por exemplo, uma fiança, quando eu presto um contrato de locação, onde eu me obrigo a me responder com o meu patrimônio todo. A alienação fiduciária é uma garantia real, que pode ser sobre um bem imóvel, um carro, por exemplo, financiamento do banco, eu posso ter um carro, como a gente chama aí, alienado, e pode ser no imóvel, certo? Ela foi criada numa lei de 1997, mas veio a pegar, digamos assim, a se consolidar muito mais recentemente. Por quê? Por um motivo simples. A maneira de você executar a alienação fiduciária e a velocidade com que você executa essa garantia é infinitamente melhor, mais segura e mais rápida.
Antigamente se usava o instrumento da hipoteca, quando eu queria uma garantia real. Quando eu vou executar uma hipoteca, eu tenho que ir ao judiciário. Eu tenho um procedimento longuíssimo para correr, para depois o imóvel ser vendido numa praça pública e quitar essa conta. E aí pode botar o tempo a perder de vista. Né? Ainda depois teria a dor de cabeça de tirar quem está dentro desse imóvel e tudo mais. Na alienação fiduciária, todo o procedimento que eu faço, quando a pessoa está em mora, ou seja, está atrasado, é extrajudicial, é em cartório. Hoje você vai verificar com essa legislação nova que saiu agora ano passado, só veio confirmar a tendência que o legislador brasileiro está fazendo, e que é muito bom, de valorizar as resoluções das pendências extrajudicialmente. Hoje você faz divórcio, casamento, qualquer tipo de registro, até acordo que você queira homologar judicialmente, você pode homologar num cartório. Tudo extrajudicialmente. Então, um procedimento, quando eu vou executar uma alienação fiduciária, eu faço no cartório. Eu notifico a pessoa via cartório, ele tem um prazo para pagar. Se ele não pagar, como é que eu vou explicar? A propriedade se desdobra, né? Fica em nome do credor. A partir do momento que a pessoa não paga, ela volta como se consolidasse no nome do credor, volta tudo para o nome dele, ele paga o imposto de transmissão, retorna, então ele volta a ser o proprietário, 100%, digamos assim, né? E aí ele vai vender esse imóvel numa praça. E quem comprou numa praça tem a grande vantagem, a lei diz, de quando comprar, poder tirar com a liminar, ou seja, o juiz não precisa passar por aquele trâmite todo de um processo, o juiz vai dar quase que de cara, para tentar trocar em miúdos aqui, falar em português, quase que de cara ele vai mandar a pessoa ser, aspas, o termo é reintegrado na posse, mas é como se fosse despejada, tirar a pessoa que estava lá dentro, que se fosse o devedor, né? Nesse caso, a pessoa que está ocupando. Então, a partir disso aí, quando o Instituto começou a ser testado e funcionou, né, e já passou por vários testes, certo? Os bancos começaram a usar, assim, sem muito. E aí, todo mundo também começou a usar. Esse é um ponto que muita gente não entende e fala besteira. Qualquer pessoa, eu ou você, podemos, numa operação imobiliária, fazer uma alienação fiduciária. Igualzinho a um banco. Fábio, igualzinho a um banco, igualzinho a um banco. Eu vendi um imóvel para você, você, por algum motivo, tem um saldo a me pagar, eu coloco que esse imóvel vai ficar em alienação fiduciária a mim. E eu vou ter todo esse tipo de tranquilidade. A velocidade no procedimento para rescindir, a velocidade na reintegração de posse e durmo tranquilo. Ah, é só coisa feita para banco no Brasil, tudo foi legislado para banco? Não. A lei permite que qualquer pessoa do mercado imobiliário, qualquer agente, possa fazer isso. Isso eu acho também que foi bem positivo, porque quando a gente passou aquele momento da crise, tinha muita construtora com estoque. E algumas pessoas não tinham ali, assim, o crédito para comprar com o banco. E aí os próprios incorporadores venderam direto, como a gente diz, fazendo alienação fiduciária. Então isso veio para facilitar também e dar uma segurança jurídica tanto para o incorporador quanto para quem está comprando, né? Então eu também achei muito bacana, eu acho que deve sim e está sendo bastante usada. E como você disse, a pessoa física pode também estar fazendo aí a sua alienação fiduciária. Gente, o papo tá muito legal, né? Muita informação bacana. Esse programa tem que ficar aí sendo visto e revisto. Avise aos seus amigos para assistirem também lá no canal do YouTube. A gente vai para o intervalinho comercial e voltamos já. Topo Imobiliário. Patrocínio Vita Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos. Uma empresa do Grupo Marquise.
A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Voltamos agora, novamente aqui com o grande Fábio Rilui, e vamos entrar num assunto que durante algum tempo foi meio nebuloso para a maioria de nós aqui do mercado imobiliário. O bicho do condomínio fechado, Fábio. Explica pra gente o que é o condomínio fechado, por que veio tão forte agora nesses últimos 2, 3 anos, né? Tiveram tantos incorporadores entrando nesse modelo de negócio. Bom, vamos lá, vamos devagarzinho, porque é um tema mais espinhoso e capcioso. O que a turma chama de condomínio fechado tem nome técnico. Chama-se incorporação com obra a preço de custo, certo? É uma incorporação como qualquer outra, só que a forma com que eu faço é diferente. A turma aqui em Fortaleza costuma dizer assim, não, essa obra aqui eu vou fazer com incorporação. E criou-se o falso entendimento de que incorporação é a chamada incorporação a preço fixo reajustável, que é aquela incorporação onde o incorporador assume todo o risco do negócio. Ele que tem que saber precificar o negócio, quanto é que vale o apartamento, colocar uma eventual inadimplência, gordura para queimar na obra e tudo mais, ele assume o risco do negócio todinho, risco de inadimplência e tudo mais. Podemos dizer assim, ele precifica. Ele precifica. Perfeito. E por ele precificar, ele vai precificar mais caro, porque ele tem que ter uma certa margem, se ele não vender na velocidade de venda suficiente, se tiver inadimplência e tudo mais. Tá? A obra a preço de custo é uma outra modalidade, onde se reúnem pessoas e contratam uma construtora, certo? Para fazer uma obra para eles, né? Ah, Fábio, mas isso aí, então não precisa de registro de incorporação. Vamos com calma, né? O que acontece? Essas obras a preço de custo, elas iniciaram-se, e o foco maior, Michele, funciona mais para empreendimentos de alto padrão. Porque nos empreendimentos de alto padrão, você sabe muito bem disso, o custo do terreno ele é muito mais alto, o terreno é um insumo que entra na conta como tijolo, como qualquer outra coisa. É um insumo que entra na conta que eu tenho que pagar. Tem terreno hoje que custa mais de 40%. Pode chegar a 40%, 50%. Rio de Janeiro, Zona Sul, por exemplo, do Rio de Janeiro, chega a 50%, para você ter ideia, né? Então, nos casos onde eu preciso comprar um terreno no Meireles, perto da Beira-Mar, onde o terreno, que é um insumo muito caro, fica muito alto, além de ficar pesado para o incorporador, né, ele assume um risco também muito alto. E aí, quando eu estou vendendo para gente que tem muito dinheiro, essas pessoas também não têm o problema
de ter necessidade de pista para financiar um empreendimento. Então, o que é que se faz? Um incorporador faz a mesma coisa que a gente já falou, reúne, faz um contrato de permuta com o dono do terreno, reúne, aprova projeto, faz todo o procedimento. Normalmente, esse mesmo incorporador é uma construtora, certo? Ele lança isso a mercado. Para isso, tem que registrar a memorial de incorporação. Já lhe respondendo, porque tinha muita gente que falava que não precisa. É quase o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, dúvida zero, tem que registrar. É a mesma lógica. Eu estou querendo proteger o consumidor, Sim. de boa fé. Fábio, quando é que não cabe registrar isso aí? Quando é um grupo de amigos, nós, eu, você aqui, mais 3 ou 4 amigos, nos juntamos e resolvemos contratar uma construtora, que é outra coisa, para fazer um prédio. Que é muito difícil acontecer. Você imagina um prédio de 40 andares, 2 por andar, 80 pessoas vão se reunir, um grupo de amigos, é difícil, né? É muito improvável. Né? Nesse caso, a forma de pagamento é diferente. Né? Você não se coloca na obra, o incorporador não vai colocar no custo um valor tão alto, né? E a obra literalmente é feita a preço de custo. Né? À medida que vai se adquirindo as coisas, vai se pagando. Tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim? Fica um pouco mais restrito para alguns grupos, é por isso que eu digo que se aplica mais ao médio. Porque a obra, ela tem que ser quitada até a entrega. Isso, se aplica mais a médio e alto padrão, né? Porque eu tenho que quitar no decorrer da obra, né? Quem está comprando, né? Porque ele vai pagar a edificação e o terreno, Sim. seja se o terreno foi comprado em dinheiro ou em permuta, que é uma parte você vai ter que entregar a construção da permuta para quem vai comprar, né? Para o permutante, desculpe, né? E a diferença é que essa mesma comissão de representantes que eu falei que tem na incorporação na obra a preço fixo, reajustável, ela vai ter uma função um pouco mais ativa na incorporação da obra a preço de custo. Você elege é como se fosse um comitê diretivo, uma comissão de representantes, e essas pessoas vão representar a coletividade dos condôminos. Se tem a assembleia de condomínio, o incorporador aprovou fazer o empreendimento com a especificação tal, mas nós resolvemos fazer uma melhoria tal. Vai para uma assembleia e todo mundo define. É diferente no outro empreendimento que tudo é definido pelo incorporador. Sim. Certo? E aí... Ele é mais participativo, né? Participa mais. É uma obra, realmente, quem entra tem que ter condição de bancar, porque, como eu disse, é dentro do período de obra, a média Uma pergunta, se a pessoa atrasa, e aí? Porque ali, se está todo mundo dentro do fluxo para construir, se 1, 2 atrasar... Se a pessoa atrasa, eu posso aplicar a mesma disposição da lei dos distratos, mesmíssima, tal e qual, mas o mercado, no geral, usa um outro dispositivo que também é legal, né? Que é o dispositivo de vender um imóvel em leilão. Pega esse imóvel, o sujeito fica inadimplente, leva-se para um leilão, apura-se o dinheiro do leilão, quita a dívida do sujeito, se tiver, parecido com a alienação fiduciária. Sim. Se sobrou algum dinheiro da dívida, devolvo para o sujeito, se ficou, quitou. Né? E aí depois volta o imóvel como se fosse para a carteira e o condomínio vai oferecer a mercado para fazer dinheiro novamente com isso. Tem incorporador, inclusive, Michele, que a meu ver, muito inteligentemente, faz o seguinte, olha, eu garanto a inadimplência de tantas unidades, como um argumento de venda. Sim. Olha, se até 3 unidades ficarem inadimplentes, eu compro, para meio que viabilizar a realização do empreendimento. É um argumento de venda e uma forma de se diferenciar no mercado. Sim. Tá? Então, assim, quanto à pergunta, hoje não se tem dúvida, houveram problemas aqui sérios com isso. Muita gente saiu no prejuízo. Né? Tem muito empreendimento aqui em Fortaleza hoje que não tem um documento, porque passou pela mão de incorporadores que não eram idôneos, que fizeram... Por isso que o registro da incorporação é importante. O sujeito lançava o empreendimento sem ter nenhum alvará de construção. Parece brincadeira, mas não era. Não era fiscalizado pela prefeitura, construiu o prédio, quando se ia atrás de documento, ainda estava no nome do dono do terreno, o sujeito nem passou, nem regularizou, nem nada. Ainda hoje tem. Então, assim, às vezes, a gente precisa aprender... Tem um ditado que diz que a gente só aprende no amor ou na dor. Às vezes precisa aprender na dor. Né? E o mercado aprendeu da forma mais doída que precisava ser feito. E houve uma fiscalização recentemente muito grande do Ministério Público em cima disso. Eu acho que o Ministério Público fez o que tinha que fazer, de dar em cima de quem estava fazendo, quem estava trabalhando da forma
irregular, ou seja, sem registrar a incorporação, e a partir daí o mercado fica em equilíbrio, porque aí todo mundo joga a mesma regra. Quando todo mundo joga a mesma regra, você não vai ter problema. Além da proteção. Eu posso ter também patrimônio de afetação no caso desse. Todas as proteções normais da incorporação eu vou ter aí. Perfeito. E para o comprador, quais são os cuidados que ele tem que ter na hora de comprar um imóvel? Né, a gente já falou aí da alienação fiduciária, já falamos da incorporação, agora que o condomínio fechado também tem as proteções. Basicamente é isso? Tem algum detalhezinho a mais que o comprador tem que observar na hora de comprar o imóvel? Bom, primeira coisa, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, contratar um advogado que entenda do assunto, né, que tenha um mínimo de conhecimento em direito imobiliário para não fazer besteira, para que analise a documentação. Hoje o acesso à documentação de cartório é muito mais fácil do que era. Você consegue acesso a uma matrícula do imóvel digitalmente, online, pela internet. É muito mais fácil de se analisar as coisas. Para que ele analise o documento, essa matrícula, que é a cédula de identidade do imóvel, que vai dizer tudo. Eu brinco que a matrícula dele, né? É uma mistura de cédula de identidade com folha corrida. Cédula de identidade porque diz quem é o pai, a mãe, de onde é que veio, os detalhes, e a folha corrida porque conta o histórico da vida daquele imóvel, né? Então, assim, nessa matrícula ele vai olhar se o imóvel não tem algum ônus. Foi pego uma dívida com um banco. Foi para garantir a obra do empreendimento? Se for, ele dorme mais tranquilo. Porque o banco, quando empresta dinheiro para a obra do empreendimento, ele pede um seguro que garanta a conclusão da obra. Ele já investigou. Eu estou com medo porque o banco está financiando minha obra. Se tem uma placa de um banco na frente da sua obra, durme 10 vezes mais tranquilo. Porque ele já investigou a vida do incorporador, sócio, muito mais que você, pegou garantia do sócio, pegou um nível de garantia muito maior, e a probabilidade da obra não terminar, se não terminar, o banco vai acabar assumindo. Né? Que foi o que acabou acontecendo, como você disse, na crise, onde chegou um ponto que os bancos eram as maiores imobiliárias do Brasil, né? Porque ficaram com muito imóvel retomado. Então, assim, o que tem que se fazer é verificar se a matrícula não tem nenhuma pendência, nenhum ônus. Né? Imagine, por exemplo, um imóvel que eu estou comprando na beira-mar. A maioria dos imóveis na beira-mar são foreiros, ou seja, eu tenho que pagar um valor à União. Né? Então, o advogado vai explicar, olha, além do custo que você vai ter do ITBI, toda vez que você tiver uma transferência, você vai pagar mensalmente o chamado foro, e quando transferir para o seu nome, além do ITBI, você vai pagar o chamado laudeme, que é um percentual que você paga à União pela transferência. Isso o advogado vai poder lhe explicar. E verificar se a incorporação está regular, direitinha, para que você possa dormir tranquilo. Tá? Então, assim, basicamente é isso. É isso mesmo. Tá? Perfeito. Gente, uma coisa importante que ele falou, que eu vou frisar, contratem um advogado especialista em direito imobiliário. Porque às vezes você contrata um advogado que não é especialista, aí muitas vezes acaba atrapalhando a negociação por falta de conhecimento. Isso é uma coisa que eu brinco muito. Você no médico, você vai no médico de pé, de joelho, de cabeça, de coração. E quando vai contratar um advogado, acha que todo mundo sabe tudo. Sabe tudo. Não dá. Ainda mais no Brasil, que existe uma quantidade de legislação impossível só se fosse acho que nem o ChatGPT consegue entender toda a legislação brasileira. Tá aí um desafio bonito para saber. É verdade. E agora nós vamos falar das inovações da Lei 14.382. Explica um pouquinho dessa revolução que aconteceu e que está trazendo tantas melhorias aqui para nosso setor. Bom, vamos lá. Essa lei, ela é do final do ano passado, meados do ano passado, né? Ela é uma iniciativa do governo federal que criou os chamados IMK, Iniciativa do Mercado de Capitais, onde eles juntaram várias pessoas do setor produtivo para tentar melhorar o ambiente de negócios, né? Ela fez alterações na legislação de garantias, tem uma lei que está aí no Congresso para ser votada, que vai mexer na alienação fiduciária, vai mexer na forma de garantia para melhorar, certo, Michele? Fez outras alterações pontuais em outros negócios e, nesse caso, a Lei 14.382 mexeu com praticamente todo o mercado imobiliário. Ela saiu fazendo o que eu chamo de alterações cirúrgicas, onde tinha um problema em cada local do mercado imobiliário. Ela saiu mexendo na lei de incorporações. Onde é que tinha problema na lei de incorporações? Onde é que a gente estava sofrendo? O problema da destituição do incorporador, que não estava muito bem regulado no caso do patrimônio de afetação. Ela regulamentou melhor. Onde tinha problema na lei do loteamento, ela mexeu. Saiu fazendo alterações pontuais importantes, mas o principal foi que ela
entronizou para o nosso sistema jurídico toda essa parte do mundo digital, digamos assim, que estava muito incipiente no Brasil e que a pandemia se viu para trazer para a vida de todo mundo como, né? Foi um catalisador, fez acelerar, né? Que antes estava regulamentado só por provimentos, que a gente chama de regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, hoje está na lei. Né? Então, desde a assinatura eletrônica de contratos, digitalizou todo o setor de cartório. A gente brinca que o Brasil é o país dos cartórios, né? Se critica muitos cartórios, mas os cartórios, nessas pesquisas que se faz de confiabilidade, estão entre as instituições onde mais se confia no Brasil, porque eles trazem segurança jurídica, realmente. E agora, com a legislação nova, você vai ter condição de acessar, Michele, um documento, sem precisar de um despachante, olha que revolução, um documento de uma matrícula do interior lá de São Paulo, Olha que através do chamado SERP, Sistema Eletrônico de Registro Público, que deve começar a ser implantado, agora eles adiaram para maio, né? Porque realmente vai precisar de um esforço de tecnologia de todos os cartórios. Mas hoje você tem grande parte dos cartórios de regiões metropolitanas das cidades já tem algum tipo de sistema. Tá? Aqui no Ceará existe a chamada Cerice, com C, C-R-I-C-E, né? Que integra todos os cartórios do estado do Ceará, onde você pode pedir uma matrícula atualizada, um documento, verificar qualquer situação de qualquer imóvel de forma eletrônica. E sair com um imóvel, e sair com a matrícula, em vez de papel, ter que ir ao cartório, você sai com QR Code, um hash, que a gente chama, que é o registro do documento, tudo em forma digital. A lei regulamentou também esses contratos digitais, assinatura eletrônica, eu não sei, tem muita coisa. Não sei por onde é que você quer uma das coisas, começar. Essa parte do cartório eu acho super importante, porque como você falou, os cartórios são muito criticados, né, pelos prazos, muito demorado, e antigamente tinham as filas. Então, isso veio para ajudar a destravar, podemos dizer assim? Muito. E o que trouxe de melhor aí nos cartórios, em relação a prazos, a entregas dos cartórios? E taxas também, né? Perfeito. Para começo de conversa, taxa é uma situação um pouquinho diferente, porque cada estado tem a sua política de emolumentos. O nome técnico é emolumentos, né? Essas taxas aí são regulamentadas pelos tribunais de justiça de cada estado. Muita gente fala que é o cartório que é guloso e tal. Aí não se faz, aqui uma crítica constitutiva, não se faz justiça, porque só um pedaço do que é pago vai para os cartórios. Uma grande parte vai para o Tribunal de Justiça, vai para bancar o judiciário e tudo mais. Isso não se diz, né? Muita gente vai reclamar aqui, mas os cartórios, na época, os cartórios, há muito tempo, fizeram uma campanha para explicar isso, e o Poder Judiciário não gostou e, delicadamente, pediu a eles que tiraram essa campanha do ar, tirasse essa campanha do ar. Isso aí pouca gente diz. Então, cada estado tem a sua política de emolumentos. Isso também vai permitir, Michele, agora a lei permite que, através do chamado notariado, que uma pessoa que esteja fora do país, com o seu certificado digital na mão, possa assinar uma escritura eletrônica, fazendo uma conferência num qualquer aplicativo desse de videoconferência com você, e assine a escritura, mesmo estando do outro lado do país, transferindo o imóvel para você. Eu assinei há uns 15 dias atrás um cliente nos Estados Unidos. Ela é brasileira, né? Estava lá e comprou um imóvel aqui de praia, e ela assinou via eletrônica. Pronto. Então, isso aí já com facilitou. Com cartório de Aquiraz, viu? Pronto. Você já facilitou muito, porque vai aumentar, aspas, eu sei que é um comentário um pouco quase cretino, uma certa concorrência, porque eu posso, em tese, fazer em cartórios, alguns atos em cartórios de notas diferentes. Tem uma regulamentação específica, mas acho que aqui não cabe nesse programa a gente falar mais sobre isso. Mas você falou sobre prazo, a lei traz agora o rol específico e taxativo de todos os prazos que tem que ser cumprido pelo cartório. E aí eu te digo, caíram assim assustadoramente. Por quê? Porque o sistema agora vai ser eletrônico. Então, quando você dá entrada, acho que você que opera todo dia isso, tirando matrícula, você já deve ter sentido. Como hoje é muito mais rápido. Né? Você só consegue em não dar ter entrada... que ir pegar fila. Não, só em você não precisar de ter que ir pegar fila ou contratar um despachante, gastar com isso. Então, já foi uma grande revolução. Hoje você entra no site, acessa a matrícula, se precisar, e se quiser tirar um documento atualizado, paga a taxa e com
dias ou horas você recebe esse documento atualizado, bonitinho e com toda tranquilidade. E esses prazos de trâmites internos nos cartórios também, todos eles foram reduzidos significativamente. Então, Fábio, a lei realmente foi uma revolução, Michele. Excelente. Fábio, uma coisa que muita gente tem dúvida também é a história da assinatura digital. É segura de fato? E um detalhe importante, às vezes você tem, vamos supor, marido e mulher assinando no contrato e tem que botar o e-mail. E aí o e-mail, ele bota, por exemplo, o marido bota o e-mail da filha, né? Isso pode? Explica um pouquinho pra gente essa questão da assinatura eletrônica. Vamos lá, vamos devagar de novo. Vamos. Dar nome aos bois direitinho, né? A cada instituto. Uma coisa é a assinatura eletrônica, outra coisa é a assinatura digital. A assinatura eletrônica é aquela onde eu assino um documento através de uma plataforma qualquer de assinatura de documento. DocSign, EasySign, existem várias aí, Sign, certo? hoje várias. Fábio, esse documento tem validade? Tem validade, sim, certo? Para alguns tipos de operação que a lei não exige uma formatação específica. Por exemplo, uma escritura pública, eu não posso assinar somente por uma plataforma. Tem que ser dentro do formato do chamado e-notariado, que eu acabei de falar, com um tabelião, participando. A pessoa tem que ter o certificado digital, que a gente vai já explicar o que é e tudo mais. Mas um contrato de promessa de compra e venda com um incorporador, eu posso assinar tranquilamente por uma plataforma. Ah, por que tem que ter o e-mail? E por que tem que ter alguns requisitos? Justamente para eu comprovar que você foi você. Né? Então, assim, no certificado digital, o certificado digital é como se fosse o reconhecimento de firma seu. Sim. É um documento pessoal que tem que dar com você. O meu está dentro do meu celular. É um código de barra, eu confirmo lá, boto a minha senha e assino digitalmente, certo? Você vê como hoje as coisas são modernas, né? Pode estar num pendrive, pode estar em qualquer coisa, onde fica comprovado, através de um procedimento dentro de um sistema de blockchain, que a gente chama de criptografia, como se você embaralhasse tudo e depois desembaralhasse para dar segurança jurídica, né, no negócio, para ter segurança no negócio. Então, assim, a assinatura digital é aquela assinatura que é feita com um certificado digital. Certo. Tá? Fábio, o que é um certificado digital? É um documento que eu tiro em alguns lugares, certo? Empresas que são habilitadas para isso e que funciona como um documento com reconhecimento de firma, para fazer uma analogia com você. E que é exigido para muitos procedimentos. Eu vou dar entrada num documento na junta comercial, numa escritura, assinar algum documento mais sensível que exige alguma maior formalidade. A maioria desses documentos se exige o certificado digital. Detalhe, essa lei 14.382, para facilitar também, diz que se consideraria como tal a assinatura chamada avançada. A assinatura avançada, analogicamente, é a assinatura hoje dentro do aplicativo GovBR. Que hoje muita gente usa o aplicativo, quem nunca usou, entre. Você tira CPF, Super simples. carteira de habilitação, todos os seus documentos, sua vida, você tá dentro do GovBR. Você pode hoje fazer um certificado dentro do GovBR, certo? E essa assinatura sua dentro do GovBR vai funcionar como certificado digital para, eu diria, para 90% dos atos em que ele é exigido, certo? No caso da plataforma, por que exige e-mail e esse tipo de coisa? É para tentar provar que você foi você, né? Localização, quando ele pede localização, para provar que você estava naquele local, que era você. Sim. Então, tudo isso são fatores de comprovação de que é aquela pessoa que assinou, tá? Perfeito, perfeito mesmo. É por isso que, para terminar, fazer uma analogia aqui que é fácil de entender. A gente usa muito a palavra hashtag e não entende o que é. Sim. Hash, toda vez que eu assino um contrato eletrônico, vai aparecer a hash dele. Hash é o caminho onde ele está registrado na rede. É o local onde ele está localizado na rede. E tag é adesivo, né? Então, quando a gente usa a palavra hashtag, é que eu estou querendo marcar algum local ou algum caminho de alguma pessoa. Nada mais é do que a aplicação em inglês da soma das duas palavras. Então, toda vez que eu assino um contrato digitalmente, aparece lá a tal da hash, que é onde eu vou localizar digitalmente aquele documento na rede.
Perfeito, perfeito. Eu acho que foi muito útil essa informação, porque realmente tem muita gente com dúvida ainda, né? Se é seguro, se não é. Seguro. E para a questão da assinatura digital, e como você bem colocou, quando for escriturar o imóvel, aí você vai, né, para o Gov ou para o como é o nome? Notariado. É notariado. Que é uma forma que ela faz escritura até por videoconferência. Perfeito. Então você vai ter a segurança maior. Isso. Então, assim, muito bem colocado. A gente aqui está chegando aqui no nosso finalzinho, né, desse segundo bloco. Passou rápido porque era muito assunto, ainda tem muita pauta. Tem uma pauta aqui que eu vou deixar no ar para nosso próximo programa, porque você já está reconvidado, que é para a gente falar futuramente aqui de uso capião, né, desses outros pormenores do nosso mercado imobiliário, que é tão vasto e tão cheio de assunto muito interessante aqui para nós. Para finalizar aqui essa questão dessa parte do cartório, a adjudicação compulsória em cartório. O que seria isso? Onde se aplicaria? Isso foi uma novidade da lei também, certo, Michele? Para facilitar a vida de todo mundo. O que acontecia? Vamos dar o exemplo de uma construtora dessa, uma Encol que quebrou, né? Eu, às vezes, tinha o meu contrato quitado, mas a empresa quebrou e eu não conseguia passar o meu nome porque ela não tinha escritura, às vezes não tinha certidão e tudo mais. Qual é a gente chama isso em direito remédio jurídico? Qual é o que eu tenho que fazer para resolver o meu problema, né? Eu tinha que entrar com a ação de adjudicação compulsória, que não precisa eu explicar, já falei de novo. Toda vez que eu vou me socorrer do judiciário, vai demorar, né? E eu vou sofrer. A lei permitiu que esse procedimento agora seja feito rapidissimamente dentro do cartório de registro de imóveis. Que maravilha! Se eu chegar com um contrato, e o termo de quitação? Tem alguns outros requisitos, né? Mas, sim, para simplificar aqui com você no programa, e comprovar que eu paguei tudo, que está tudo direitinho, o próprio cartório, aí eu vou pagar o ITBI, não escapo também de pagar o imposto, não. Sim. Certo? O cartório vai registrar o imóvel no meu nome com uma velocidade que não dá nem para comparar com o judiciário. Então, assim, a lei, como eu acabei de falar, ela valorizou mais ainda. Já existia um movimento no Brasil de como eu disse, divórcio, retificações de área, uso capião, se pode fazer também hoje por cartório, não precisa mais ir ao judiciário, certo? Tudo isso, a lei nova também melhorou a regulamentação do uso capião, então tudo isso hoje você pode fazer dentro de um cartório. Perfeito. Muito mais rápido, sem depender da burocracia do aí eu já ia falar, judiciário. E desafoga também o judiciário, desafoga o né? judiciário. Esse é o objetivo, esse tipo de procedimento que não envolve, digamos assim, brigas, discussões maiores. Que é o óbvio, né? Que precisa ter o controle de um juiz no meio intermediando. Hoje pode ser feito tudo via cartório. Essa é a grande vantagem, essa é a grande revolução que a lei trouxe para nós, né? Pessoal, se aprofundem aí nessa lei, porque realmente só trouxe melhorias para nós. E agora nós vamos para o nosso intervalinho comercial para voltar aí com as considerações finais. Muito obrigada e fiquem ligados. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais.
do talento nato do seu povo para fazer rir. Orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória. Estamos aqui de volta, agora agradecendo essa presença ilustre do Fábio Rilui, que trouxe tanta informação para a gente, né? Tanta coisa rica e que nós, principalmente corretores e clientes, temos que conhecer para comprar de forma segura nosso imóvel. Fábio, muito obrigado por ter vindo. Fala aí suas considerações finais. Minha amiga, mais uma vez, obrigado. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Obrigada. Só vem coroar a sua trajetória profissional, que eu conheço desde muito tempo. Obrigado, estou à disposição sempre que precisar. Adoro falar do tema, é minha paixão desde muito tempo, então sempre estou aqui à disposição. É um mercado apaixonante e viciante. Fábio, para aqueles nossos ouvintes aí que quiserem conhecer um pouco mais do teu trabalho, te contratar, onde é que a gente te encontra? Bom, meu escritório fica ali na Santos Dumont, mas se precisar de alguma coisa, o contato lá, o telefone lá, 30440909. E no LinkedIn, que eu acho que é a rede social profissional. Instagram, eu gosto sou mais reservado nessa coisa, mas no LinkedIn eu uso o nome Fábio Rilui. Todo mundo chama de Rilui, a pronúncia é Rilui, mas escrevendo é H-I-L-U-Y. Né? Hilux, só que em vez de X, com Y no final. Tá? Amigo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês por mais uma vez estar aqui com a gente às segundas-feiras no Topo Imobiliário. E fiquem ligados, né? Tanto no rádio como no nosso YouTube, Jornal Jangadeiro. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise.